preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Estamos celebrando a natividade de São João Batista. Um pouco estranho neste domingo, porque estávamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. Em se tratando de São João Batista, devemos celebrar as vésperas. Esta é a missa da vigília. Por isso que vocês não estão acompanhando no folheto do povo de Deus. Mas se alguém quiser acompanhar, tem o QR Code ali nos quadros de avisos. Vocês podem apontar o telefone e ali aparece o seu folheto. Pois bem, hoje é um dia muito importante para a igreja. Celebrar a natividade significa celebrar a vida, acreditar realmente que o Senhor se manifesta e que o Senhor colabora conosco. O anjo Gabriel apresentou-se diante de Zacarias na igreja que cuidava. Zacarias, sacerdote do templo do Senhor. O evangelho que nós escutamos de Lucas nos fala justamente a respeito disso. E disse que suas orações haviam sido ouvidas. E em consequência, sua mulher Isabel, que era estéril e de idade avançada, iria conceber e lhe daria um filho. Naquela época, uma mulher sem filhos era afastada, se sentia excluída da sociedade. Hoje em dia não acontece isso, mas antigamente era muito difícil. Zacarias e Isabel iam todos os dias ao templo pedir a Deus essa graça. E a misericórdia de Deus se manifestou na vida deles. Isabel, que era estéril de idade avançada, deu à luz um filho e agregou: tu lhe darás o nome de João e será para ti orgulho, objeto de júbilo e alegria. Muitos se regozijarão por seu nascimento, posto que será grande diante do Senhor. Quem era João Batista? Primo de Jesus. João Batista veio como um modelo de vida do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Dali a importância de nós termos a Sagrada Escritura como fonte de vida e de graça. 3 são os pilares da igreja: a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. E vocês que são catequizandos, já há muito tempo que deveriam estar lendo a palavra de Deus. Já há muito tempo que deveriam conhecer não somente a palavra de Deus, mas os dogmas da igreja, o que a igreja nos apresenta, o que nós precisamos conhecer para defender. Os dogmas diferentes que a igreja nos oferece há tanto tempo, mas que desconhecemos, não somente por ignorância, mas por preguiça. Nós precisamos conhecer melhor a doutrina da igreja. Precisamos conhecer. Zacarias, então, o que aconteceu com ele? Duvidou. Ele não acreditou que isso seria verdade. Ele não acreditou no anjo, ele não acreditou na graça que iria receber. Por isto que mais adiante deste evangelho que nós lemos, que nós anunciamos, na missa de amanhã vai ser contado justamente o que aconteceu. Ele ficou mudo e Deus revelou para ele: o nome da criança será João. Mas de onde que veio isso? Quando seu filho nasceu, Zacarias escreveu numa tabuinha: seu nome é João. O sacerdote recuperou imediatamente a fala e entoou o hino de amor e agradecimento, conhecido como Benedictus, que a igreja repete todos os dias. Nós, sacerdotes, rezamos todos os dias este canto de Zacarias. Todos os que são da vida consagrada devemos rezar este hino.
lembrando e agradecendo ao Senhor que mostrou sua misericórdia, seu poder, sua graça, sua luz. Dali a importância de nós estarmos sempre em estado de graça. Quem está em estado de graça vive a palavra, sente a força de Deus, está em constante movimento da ação do Espírito Santo, se deixa moldar e motivar pela ação divina. Por isso, São João Batista é o único cujo nascimento se comemora na liturgia. São João Batista é o único cujo nascimento se comemora na liturgia, nesta hoje, véspera da solenidade de São João Batista. Além da própria Virgem Maria, que já foi concebida sem o pecado original. Dele é difícil dizer coisa melhor do que aquele que os evangelhos relatam. A religiosidade popular consagra cantos, danças folclóricas e fogueiras. Assim que acontece a fogueira de São João, graças ao nascimento de São João Batista. Quando São João Batista nasceu, foi feita uma fogueira. De todos os lugares da Judeia via que realmente ali aconteceu alguma coisa. A fogueira de São João. Por isso que se dança a fogueira de São João, no dia de São João Batista. Então, o seu nascimento trouxe alegria, folclore, é um acontecimento extraordinário. Seu nascimento é uma espécie de Natal antecipado. E sua vida de pregador prepara a chegada de Cristo. João Batista batizava, mas o batismo de João Batista era um batismo de conversão, de penitência. Por isso que ele batizou o autor do próprio batismo. João Batista batizou Jesus. E no dia que Jesus se fez batizar, se abriu o céu. Se ouviu a voz do Pai. O que o Pai disse? Este é meu filho amado. Que mais? Escutai-o. É o que a gente não faz. A gente escuta rádio, televisão, político, fofoca, escuta tanta coisa, mas não escuta Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus fala, Deus se comunica. Nesse dia que Jesus se fez batizar, fez a revelação da Santíssima Trindade. Por isso que nós, quando nos batizamos, recebemos a eficácia da graça, a luz do Espírito Santo, as missões sacerdotal, profética e real. Recebemos uma vida nova, nos tornamos templo sagrado de Deus. Queridos irmãos, precisamos mais procurar o sacramento do perdão dos pecados. Às vezes estamos carregados desde a primeira Eucaristia até a Crisma, e depois da Crisma nunca mais nos confessamos, só quando for casar ou ser. A gente precisa da graça santificante. Nós não estaríamos aqui se não vivêssemos a graça santificante. O amor de Deus em nós foi derramado pelo Espírito Santo, mas precisamos manter viva a chama da fé, porque as ciladas são grandes. O inimigo anda solto, e em quantas casas ele já não está fazendo moradia, porque nós permitimos, porque somos também fracos, porque deixamos ele habitar em nosso coração, porque não professamos a nossa fé, porque não vivemos os sacramentos, porque os mandamentos não fazem mais parte do nosso dia a dia. Muitas vezes não deixamos levar, porque todos fazem, eu também não. Eu preciso viver minha dignidade, minha identidade cristã. Professo realmente um só batismo. Seu nascimento, então, João Batista pregava fortemente contra a imoralidade e a hipocrisia. E São João Batista nos leva realmente a entender a sua devoção, a pregação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista é padroeiro dos injustiçados
por causa da fé, e é o santo padroeiro da amizade. Segundo o Evangelho de Lucas, João o Batista nasceu na cidade de Judá, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria. Lucas narra circunstâncias sobrenaturais que precederam o nascimento. Isabel, estéril, idosa, viu a vontade de ter filhos, satisfeita quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que sua esposa daria um filho. Para aqueles que ainda não têm filhos e gostariam de engravidar, pensa na intercessão de Zacarias e de Isabel. Nós temos um santo brasileiro que intercede por vocês, mulheres que desejam ter filhos. Quem é esse santo? Como chama esse santo? Santo Antônio de Santana Galvão. Primeiro santo brasileiro. Como é que vocês não lembram dele? Nós temos de rezar todos os dias agradecendo a esse homem de Deus, homem de paz. Frei Galvão tinha vários dons. Frei Galvão ficava em 2 lugares ao mesmo tempo. Tinha uma bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tive a graça de ir em Jaú, São Paulo, onde aconteceu o milagre da bilocação. Quando fiz 15 anos de padre, fui lá e celebrei a Santa Missa. Tenho grande devoção a Frei Galvão, e muitas mulheres recebendo, tomando as pílulas de Frei Galvão e fazendo a novena, têm recebido inúmeras graças. Sou testemunho disso, não pela gravidez, claro. Sou testemunho disso porque tomei as pílulas e usava óculos. Eu não uso mais óculos, eu enxergo muito bem. Tomei as pílulas de Frei Galvão, recei a novena, fui no médico, no HUV, e o médico me disse: o senhor não tem nada, pode voltar a dirigir tranquilamente. Eu nem uso óculos mais. Frei Galvão é poderoso, é intercessor. São João Batista é protetor, intercessor, nos ajuda em nossas dificuldades, em nossas limitações. Não tenho nada contra médicos, mas nós temos tudo em mãos. Ali na sacristia nós temos as pílulas de Frei Galvão, se alguém de vocês quiser. Na secretaria da paróquia distribuímos gratuitamente as pílulas de Frei Galvão. Só que a gente não tem fé. Falta fé, falta confiança, falta entrega, falta realmente acreditar que o Senhor intercede. Nós vemos isso em São João. Depois disso, Maria foi visitar a sua prima Santa Isabel. No encontro de Maria com Isabel, a criança pulou de alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ali Isabel recebeu o Espírito Santo, e João Batista nasceu sem pecado original, igual que Nossa Senhora. Nós precisamos crer, confiar, acreditar que a providência divina se manifesta. Vocês que estão estudando na Crisma precisam ter essa convicção de que o Senhor se dá a conhecer, de que o Senhor nos mostra, nos comunica a sua graça, nos dá a sua vida, nos dá muitas oportunidades. Nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá, ou porque não temos fé, ou porque não vamos atrás de realmente saber. Atingir a maturidade, o Batista se encaminhou para o deserto, e nesse ambiente preparou, através da penitência e da oração, 2 palavras necessárias para a nossa reflexão de hoje: oração e penitência, que significa mudança de atitude para cumprir a nossa missão. Então vamos pensar: o que será que eu preciso tirar de dentro de mim que está atrapalhando o meu relacionamento familiar, humano, cristão? O que você, jovem, que está se preparando para a Crisma, precisa tirar de você para viver melhor, para acolher a força do Espírito Santo, para ter melhores condições de superar os problemas? Quem de nós que não tem problemas?
gente precisa então se confiar à graça de Deus. São João Batista passou a ser conhecido como um profeta, porque anunciava e denunciava. A missão do batizado, profeta, é anunciar a verdade e denunciar a injustiça. Como João Batista, nós somos chamados a alertar o povo da proximidade, das coisas negativas que muitas vezes acontecem. Nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. A igreja celebra então o nascimento de João como algo sagrado. Quando João Batista nasceu, Maria estava lá na casa deles. Olha que graça estar com Nossa Senhora, receber as bênçãos de Deus. Nós precisamos de mais intercessores, de mais pessoas que nos ajudem a crescer em santidade, que assim nós possamos entender o chamado que o Senhor nos faz, e que sintamos a graça de Deus, porque somos arautos do Evangelho. Somos arautos do Evangelho. Hoje somos chamados a exercer a missão de João Batista. Qual foi a missão de João Batista? Preparar os caminhos do Senhor, sermos seus arautos, anunciar com o coração e com o amor, assumir essa responsabilidade. Por que vocês estão aqui para serem crismados? Vocês realmente acreditam no sacramento da crisma? Ou somente vão receber porque um dia poderão precisar do certificado de que fizeram a crisma? Nós estamos porque acreditamos, temos convicção, professamos a fé, renunciamos ao inimigo, queremos viver a graça, queremos demonstrar e viver a graça santificante. É um processo de santificação, mas é um processo de maturidade. Por isso que a crisma deve ser ministrada depois dos 14 anos de idade. E mesmo assim eu acho que tem muitas crianças ainda de 14 anos que precisam superar muitas coisas. Bem, não vou ser contra você, nem contra a igreja, mas precisamos ter maturidade da fé, maturidade para saber aonde estou entrando. Espero ver vocês mais vezes na Santa Missa. Não é vir para a catequese, cai fora, só apareço quando recebo o sacramento e depois não volto mais. Nós precisamos assumir o compromisso cristão, verdadeiro soldado de Cristo, soldado para o serviço, soldado para a missão, soldado para exercer minha missão, para realmente me comprometer com a igreja, para caminhar junto com a comunidade, para que possamos realmente superar as dificuldades. Precisamos ser a voz de Cristo no ambiente onde estivermos. O Papa Francisco nos pede isso, evangelizar em outros ambientes, que nós saibamos corresponder ao chamado do Senhor por uma vida santa. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, com confiança elevemos nossas preces ao Senhor nosso Deus, que chamou São João Batista desde o ventre materno para ser seu profeta, rezando: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que, a exemplo de São João Batista, continue a anunciar a vida de Cristo com coragem e fidelidade, rezemos ao Senhor.
justiça e promovam a paz e o bem comum, especialmente aos mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos nós sejamos promotores da vida e, como profeta, anunciemos a dignidade de cada ser humano que vem a esse mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossas comunidades, para que vivam em unidade e testemunhem o amor de Deus através de gestos concretos de misericórdia e solidariedade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, acolhei as preces que vos dirigimos com confiança. Que, a exemplo de São João Batista, sejamos sempre fiéis à vossa vontade e anunciadores da vossa palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Permaneçamos de pé para a entrada do ofertório